presbítero Carlos Buzinho, nessa noite, vai nos dar uma aula. Porque o presbítero não prega, ele dá uma aula. Ele vai nos ensinar um pouquinho mais nessa noite, e o nosso desejo é que você possa aprender um pouco mais com ele. Não vai virar, não? Ótimo. Bom, é bem verdade que eu preferi ouvir o pastor Carlos Henrique. Ele sabe como eu gosto de ouvi-lo pregar. E faz tempo que isso não acontece. Faz tempo que eu não estou aqui, né? Que eu não venho aqui, já há bastante tempo, matando a saudade. Quero dizer a vocês que hoje eu vou falar para os meus alunos, ex-alunos, futuros alunos, porque eu não sabia que a reunião seria conjunta com a igreja. Então, como era uma aula inaugural, eu me preparei para falar para os alunos. Talvez eu fale algumas coisas que eles já estejam acostumados a ouvir, principalmente aqueles que realmente já estiveram comigo, mas a verdade é que foi o que Deus colocou no meu coração de falar para vocês. Vamos ler no segundo livro de Crônicas, capítulo 17, os 10 primeiros versículos. Segundo livro de Crônicas, capítulo 17, de 1 a 10. Em lugar de Asa, reinou seu filho Josafá, que se fortificou contra Israel. Ele pôs tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e estabeleceu guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. O Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não procurou a Baalins. Antes procurou o Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. O Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo o Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. Tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os postes ídolos de Judá. No terceiro ano de seu reinado, enviou ele os seus príncipes Benail, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá. E com eles os levitas, Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tobi-Adonias. E com estes levitas os sacerdotes Elisama e Jeorão. Ensinaram em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor. Percorriam todas as cidades de Judá e ensinavam ao povo. Veio o terror do Senhor sobre todos os reinos das terras que estavam ao redor de Judá, de maneira que não fizeram guerras contra Josafá. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado por esse tempo aqui, durante o qual, Deus, nós estamos te adorando, nós estamos sendo gratos a Ti por tudo que Tu nos tens concedido, mas ao mesmo tempo nós estamos esperando que Tu fales alguma coisa conosco para que nós possamos ser edificados. E nós pedimos, ó Deus, a ação do Teu Espírito em mim, na minha mente, no meu coração, para que eu possa transmitir aquilo que Tu tens realmente para o Teu povo nesta noite. E, ó Deus, no coração daqueles que ouvirão, para que estejam abertos, limpos, preparados, estejam, ó Deus, desarmados para ouvir aquilo que Tu tens, para que possam também assimilar e pôr em prática nas suas vidas, principalmente quando assumirem a sua vida ministerial. Isso nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Quando Deus, lá no deserto, entregou a lei através de Moisés aos israelitas, sem qualquer sombra de dúvida, ele tinha como objetivo que cada um dos componentes, dos elementos do povo, tivesse conhecimento do seu conteúdo, ou seja, tivesse, na realidade, um conhecimento pessoal com ele próprio e com a sua palavra.
Isso fica bem claro no livro de Deuteronômio, capítulo 6, de 4 a 9, que eu vou ler para vocês aqui. Diz o seguinte: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Quando Deus diz aqui, através de Moisés, quando ainda estava no deserto, essas palavras estarão no teu coração, significa que todos teriam já tido a oportunidade de ouvi-la, de conhecê-la, de gravá-la, a ponto de poder colocar em prática na sua vida. E a partir daí, então, eles trabalhariam os seus filhos em todas as oportunidades, ao deitar, ao levantar, sentado, andando na rua, de qualquer forma, todas as maneiras possíveis, eles teriam a oportunidade e teriam também o compromisso e a obrigação de transmitir para seus filhos o conhecimento do Senhor e da sua palavra. Esse era o projeto de Deus para o seu povo. Isso, infelizmente, não aconteceu. E a maior prova disso é que logo após a conquista começou o período dos juízes, e nós vemos que foi um dos momentos mais tristes da história de Israel. No próprio texto, 2 vezes aparece o versículo dizendo: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Ou seja, não havia rei, mas havia o Deus de Israel, o Deus que havia cuidado do povo, o Deus que havia designado um indivíduo para ser seu instrumento a fim de tirar o povo do cativeiro do Egito, que estivera com eles durante 40 anos, fazendo que nada, rigorosamente nada lhes faltasse, suprindo todas as necessidades, num deserto que durante o dia a temperatura passa de 50, eles tinham uma nuvem para amenizar a vida deles, e à noite, onde o frio desce abaixo de 0, eles tinham um fogo que os aquecia, nada, rigorosamente nada faltava a eles. E, no entanto, depois que chegaram ao seu destino, depois que conquistaram a terra, depois que começaram a viver a vida farta que nunca tinham tido antes, e, sobretudo, uma vida de liberdade, eles se esqueceram de Deus. E aí, pelo fato de não ter rei, também não se lembravam daquelas coisas que eles tinham aprendido no tempo do deserto. Eles não eram uma geração posterior à qual tinha sido deixado de ser transmitida a lei, não. Eles eram uma geração que tinha recebido, inclusive pessoalmente, do próprio Moisés e depois de Josué. E, no entanto, o tempo dos juízes em Israel é alguma coisa que deveria e poderia mesmo ser esquecido, em função dos registros que existem e provavelmente de outras coisas piores ainda que poderia existir. Não havia rei, realmente não havia, mas Deus tinha tido um projeto para com o povo. O projeto de Deus não era que eles tivessem reis, é que o projeto era formar o que nós chamamos de uma teocracia, ou seja, o próprio Deus dirigia o povo da mesma forma como tinha dirigido durante todo aquele tempo no deserto. Entraria em contato com ele através dos seus profetas, aqueles a quem ele designasse para ser o seu representante diante do povo. Mas o povo infelizmente esqueceu e não colocou nada em prática. Lendo o livro de Juízo, nós vemos as coisas mais absurdas que se possa imaginar. Tudo isso por quê? Porque a palavra não vinha sendo colocada em prática, e aqueles que foram designados líderes depois de Josué também não cumpriram a sua obrigação de transmitir a palavra para o povo. Qual foi a consequência disso? Como disse, foi um tempo durante o qual aquelas coisas que aconteceram mereciam até mesmo ser apagadas da história do povo de Israel.
Agora, o pior de tudo é que essa negligência com relação ao conhecimento e ao ensino das coisas de Deus não melhorou depois disso. Ninguém acordou, a coisa se estratificou e os séculos foram passando, veio o período dos reis, houve depois a divisão do reino, com rei do norte e rei no sul. Os reinos do norte nem fala o que eles fizeram, mas entre os reis do sul, alguns foram bem fiéis. E, no entanto, nós não vemos nenhum deles, até logicamente a chegada de Josafá, que tivesse essa preocupação de levar o conhecimento da palavra de Deus a todos os componentes da nação. Mesmo reis como Davi e como Salomão, o homem da sabedoria, o homem que deixou tanta coisa importante aí para direcionamento da nossa vida, principalmente com relação ao comportamento, tiveram esse tipo de preocupação. E a palavra diz que onde não há profecia, o povo se corrompe. Ou seja, onde a palavra não é pregada, né, não se formam nos indivíduos os princípios da palavra. E, consequentemente, né, quando o pecado ou a tentação vem, não há como resistir. Mas, graças a Deus, e nós vimos no texto lido, houve um rei que realmente se preocupou com isso, que foi Josafá. Josafá teve um privilégio de ser filho de um homem que servia rigorosamente a Deus, que é o rei Asa. Talvez alguns possam dizer, nem sempre alguns se aproveitam realmente esse privilégio. Por exemplo, Manassés, que foi o pior de todos os reis de Israel, foi filho de Ezequias, um homem também fiel. Mas Josafá soube aproveitar a sua oportunidade, a sua herança, aquele tempo que ele viveu juntamente com o seu pai, tempo durante o qual ele viu que havia por parte dele uma preocupação real em servir a Deus, fazer a sua vontade, trabalhar também junto ao povo, no sentido de impedir que ele continuasse na idolatria, destruindo os altos. Um problema sério que permaneceu em Israel durante muito tempo, sem que eles sem terminar por isso. Talvez esse seja o motivo porque o reinado de Josafá, e vocês ouviram alguma coisa já no texto lido, ele veio a ser caracterizado pelo sucesso. Ele fez alguns empreendimentos muito importantes, mas eu não temos tempo aqui para abordar tudo. Além disso, em função do fato de eu estar falando para seminaristas, eu queria falar especificamente de uma iniciativa dele, que foi a preocupação que ele teve com o ensino da palavra de Deus ao povo. No texto que nós lemos, no capítulo 17 de Crônicas, 2ª Crônica, no versículo 3, nós lemos o seguinte, o comentarista faz o seguinte abordagem: o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi seu pai, e não procurou os Baalins. Mas nós vemos também, no capítulo 15, a seguinte observação: Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Ficou sem o verdadeiro Deus? Não, Deus esteve presente lá o tempo todo, e nos momentos em que eles viam que não havia outra situação e recorriam a Deus, Deus sempre os atendia. É uma coisa que bem característica no Antigo Testamento, é a misericórdia de Deus vindo sem restrições quando o povo se arrependia e se voltava para Ele. Eles ficaram, sim, sem sacerdote que o ensinasse. Não sem sacerdote, em momento algum, durante esse tempo, eles ficaram sem sacerdote, mas ficaram sem sacerdote que os ensinasse, que tivesse a preocupação realmente de se empenhar no sentido de fazer o povo conhecer a vontade de Deus. Não somente as suas promessas para com Ele, mas também o compromisso que eles tinham que ter para com Ele.
E a terceira vez é sem lei. Realmente, eles viviam sem lei, não que eles não tivessem a lei, é porque não fazia mais diferença para eles. Houve um momento no tempo de Josias em que o sumo sacerdote achou a lei jogada atrás do altar. Ou seja, até ali ninguém, nem os sacerdotes mais a conheciam nem a liam. Por isso o texto fala sobre essa situação, sem verdadeiro Deus, sem sacerdote que os ensinasse e sem lei. E essa observação que é feita pelo cronista foi justamente no reino de Asa, seu pai. O povo obedecia naquilo que era imposto pelo rei. Se o rei realmente era daquele tipo que era fiel a Deus e queria que o povo também o seguisse, o povo fazia aquilo que podia fazer enquanto estava na presença dele. Mas quando estavam distantes, eles continuavam na prática da idolatria, continuavam adorando os ídolos daqueles povos que viviam à sua volta. Se vocês pegarem o capítulo 9, 10 de Juízes, vocês vão ler que àquela altura o povo já adorava os deuses de todos os povos à volta. E a ironia disso tudo aí está em que, para se fixar na nação, Israel havia vencido, derrotado aqueles povos todos, e no entanto eles deixaram o seu Deus, o Deus que fizera com que eles tivessem essa vitória, para servir o Deus dos deuses dos povos derrotados. Mas nós, às vezes, condenamos o povo lá porque fazia isso, não conseguimos entender e achamos que estamos muito acima disso, mas sem entrar em detalhes, muitas e muitas vezes nós agimos também dessa forma. E deixamos o Senhor num segundo plano e colocamos em primeiro lugar muitas e muitas coisas que se tornam verdadeiros deuses na nossa vida. Os nossos ídolos, e até chamamos de ídolos. Indivíduos, às vezes, que simplesmente, porque ou joga bem futebol, ou é um bom ator que está sempre na telinha, né, são adorados como se fossem quase deuses, quando na realidade são indivíduos totalmente desclassificados, viciados, indivíduos sem nenhum tipo de princípio moral, que recebe mais interesse, tempo, comentário, palavra de nossa parte do que do próprio Deus. Josafá percebeu essa situação, percebeu que o povo só fazia aquilo que estava, quando o rei estava mais ou menos próximo, aquilo que eles achavam que podia fazer, mas por trás eles continuaram na idolatria. Mesmo assim, assumindo o reinado, ele fez a mesma coisa que o seu pai havia feito. Ele não se acomodou, mesmo vendo o que o povo fazia por trás. E ele pensou, então, o que eu posso fazer para que o povo deixe de agir dessa forma? A única forma seria ganhar o coração deles. E como eu posso ganhar o coração deles? Única e simplesmente pelo ensino da palavra. Eles estão agindo dessa forma por ignorância, porque eles não sabem o que estão fazendo. Eu vi bastante propaganda aí de portas abertas, que é a grande paixão da minha vida. Eu oro diariamente por portas abertas, por trabalho, desde que eu li o primeiro livro dele, O Contrabandista de Deus, que nunca mais eu consegui me afastar de portas abertas. E eu oro, e eu sempre que eu oro, eu não peço só para os nossos irmãos perseguidos, eu peço também pelos perseguidores, porque eles só fazem aquilo porque estão na ignorância. E eles também podem perfeitamente ser alcançados. E Josafá, vendo isso, então, ele se empenhou, né, no sentido de tentar resolver dessa forma. E aí, como o povo não estava interessado, nem tomava qualquer iniciativa no sentido de aprender, ele então escolheu, como nós vimos, alguns príncipes, alguns levitas e sacerdotes,
os detentores do conhecimento da palavra de Deus. Quantos de nós, realmente somos detentores da palavra? E se nós somos, e se nós conhecemos, nós temos o prazer de passá-la adiante, o empenho em passá-la adiante, em dividi-la com outras pessoas. Eles não tinham, porque o povo não tinha nenhum tipo de conhecimento. Mas se eles puderam viajar através da nação, com cópias da lei, transmitindo-a para o povo, significava que eles já conheciam antes. Mas talvez não tivessem a paixão que deveria ter por ela, não é? Que faria com que eles não se contivessem no sentido de levar, no sentido de ensinar, no sentido de fazer que aqueles que crescem pudessem também crescer na palavra. Uma coisa que me chama a atenção é uma palavra de um dos dois companheiros que estavam no caminho de Emaús, lá no capítulo 24 de Lucas, quando depois que Jesus desaparece, um vira para o outro e diz assim: não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, nos expunha as Escrituras. Parece que, de uma maneira geral, do povo de Deus desapareceu essa ardência no ouvir a palavra. Simplesmente não entramos, ouvimos e não reagimos. Conhecemos às vezes como aqueles príncipes, aqueles levitas e aqueles sacerdotes, mas não sentimos o empenho no sentido de levar as outras pessoas. Não fazemos esforço nesse sentido, nem muito menos sacrifício. Josafá queria com isso tocar o coração do povo, e poderíamos nós também ter esse desejo real e, sobretudo, intenso de tocar o coração do povo com o conhecimento da palavra. Afinal de contas, Oséias disse que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. A ênfase no início do livro de Oséias é a questão da ausência de conhecimento. Só que a palavra conhecer no hebraico, na cultura hebraica, ele tem um sentido muito mais profundo que o nosso. Nós às vezes dizemos: eu conheço meu vizinho, eu nem sei, só sei o primeiro nome dele, eu não sei onde ele trabalha, o que é que ele faz, em que ele crê, mas eu conheço ele. Quer dizer, é uma coisa superficial. No contexto judaico, não. Conhecer é alguma coisa que supunha intimidade, profundidade, conhecimento, sentimento, aproximação. De tal forma, essa palavra demonstra essa intimidade, que lá no capítulo 1 de Mateus, no último versículo, fala que José não conheceu Maria enquanto Jesus não nasceu. Esse conhecer se refere a uma relação íntima, física. Para vocês terem uma ideia do significado da palavra conhecer dentro da cultura judaica. Conhecer a Deus, conhecer a sua palavra, é dessa forma que Oséias usa a palavra, é dessa forma que Paulo usa a palavra em todos os seus escritos. Quando ele fala em conhecer, ele fala em ter intimidade. Porque eu posso até conhecer a palavra e tê-la de cor na cabeça, mas não ter com Deus aquela intimidade que eu preciso ter para ter uma vida autêntica com Ele. Chama a atenção no comentário do cronista, não é, sobre a iniciativa, no verso 10, diz o seguinte: veio o terror do Senhor sobre todos os povos das terras que estavam ao redor de Judá, de maneira que não fizeram guerra com o povo. O Senhor deu paz ao seu povo para que ele pudesse aprender a conhecê-lo, para que ele tivesse tempo, para que ele tivesse tranquilidade, para que ele pudesse se empenhar nesse sentido. Nós aproveitamos o tempo que nós temos para conhecer o Senhor, para conhecer a sua palavra. Tem sido prioridade na nossa vida.
De uma maneira geral, eu vejo na vida dos crentes, não é, uma mentira que se consagra daquele tipo: olha, eu não tive tempo para ler a Escritura, eu não tenho tempo. Eu, quando é homem, eu pergunto: quando o seu time joga e a televisão transmite, você vê o jogo? Ah, vejo. Quando a mulher pergunta: você gosta de novela? Gosta. Você deixa de ver algum capítulo da novela? Não, mas a palavra você não tem tempo para ler. O que faz com que essa geração tenha tanto desinteresse em conhecer a palavra? O que aconteceu com aquela geração anterior a Josafá para que ele pudesse ter toda essa preocupação no sentido de ensiná-los a conhecer o Senhor? E o que pode estar acontecendo conosco? O que pode estar acontecendo conosco? O grande pregador Spurgeon, ele conta uma alegoria de um indivíduo que resolveu treinar um cavalo a comer só uma palha por dia. Bom, depois de algum tempo, disse que podia botar um palheiro inteiro na frente do cavalo, que ele só comia uma palha. Bom, vocês têm ideia do que aconteceu com o animal, né? Morreu de inanição, comendo só uma palha por dia. Quantos de nós não comemos uma palha sequer por dia da palavra de Deus? Quantos de nós? E o que está acontecendo conosco? O cavalo morreu de inanição. O que pode estar acontecendo conosco? Gente, Deus quer que o povo o conheça. Deus faz questão de se relacionar com Ele, de ter intimidade com Ele, de abençoá-lo. E hoje, a minha palavra para os seminaristas é essa: vocês são os continuadores do trabalho daqueles príncipes, daqueles levitas, daqueles sacerdotes. Cumpre a vocês não somente ensinar, mas também despertar o povo no sentido de conhecer e amar cada vez mais a Deus. Essa é a função daquele que é chamado para o ministério de tempo integral. Nós hoje vemos muita gente de responsabilidade, pastores inclusive, preferindo migrar para imitar grupos que fazem determinadas coisas, etc. e tal, mas sem se esmerar no cultivo da palavra. Qualquer outra coisa, qualquer gesto, de gritar algumas coisas, etc., eles só passam a ter significado quando nós conhecemos a Deus. Há pessoas que pensam que fazendo aquelas coisas chegam a Deus, ou seja, estão botando o carro na frente dos burros. Ao invés daquilo ser consequência da minha vida com Deus, eu acho que aquilo vai me fazer chegar ao conhecimento de Deus. Não é verdade isso, é se enganar. Por outro lado, o povo se acostumou com essa situação. Ou seja, não me ensinam, mas eu estou bem, eu não preciso de nada mais do que isso. Não manifesta nenhum interesse, não requisita, não solicita, não cobra um melhor ensino na Escritura, e também não toma a iniciativa de ter aquele momento devocional, individual, sempre que possível, na presença de Deus, para que Deus fale especial e particularmente com ele. Essa falta de conhecimento da palavra vai fazendo com que nós percamos até mesmo a nossa capacidade de separar o certo do errado. Isso se desenvolveu de uma forma tal que no Brasil tem tido pouco enfoque. Nos Estados Unidos, um autor chamado Josh McDowell, ele já escreveu uma sequência de livros só para focalizar essa questão da falta de capacidade das pessoas hoje de discernir o certo do errado. E os crentes também de discernir o sagrado do profano, a santidade da pecaminosidade. A mente do povo, e o povo fala nesse povo de Deus, vai sendo saturada de coisas mundanas. O tempo não é para as coisas de Deus, o tempo é muito mais para as coisas que são do mundo. Ah, isso não é problema não, isso não me faz mal não. Faz.
Hoje, a mídia tem uma capacidade de penetração da nossa vida impressionante. Entra dentro da nossa casa. Muitos de nós andamos na rua com o radinho no ouvido, porque tem que estar o tempo todo se expondo àquelas mensagens que não têm nada a ver com a palavra de Deus, ou que até mesmo são contrárias a ela. Precisamos, irmãos, precisamos realmente de muitos Josafás. Precisamos que os líderes tenham a visão de Josafá. Agora, por que Josafá se sentiu motivado para isso? O versículo 4 diz assim: antes ele, Josafá, procurou o Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. O texto diz que ele não somente buscou a Deus, mas ele colocou em prática na sua vida os mandamentos de Deus. Ele não andou segundo o povo andava, ele quis andar diferente, segundo a vontade de Deus. Nessa situação moderna a que eu estou me referindo, uma coisa que me surpreende, que me assusta, é o fato de que nós vivemos em algum ambiente, principalmente em ambiente de trabalho, em que nós temos um contato muito longo com determinadas pessoas, o que nós vemos é que os crentes, de uma maneira geral, não agem em momento algum de maneira diferente aos que são do mundo. Uma vez no trabalho, uma funcionária minha me procurou e disse assim: você é o único crente aqui. Eu disse: não, tem uma opção de gente, nada. Você não sabe o que eles fazem quando você não está presente. Só agiam corretamente quando eu estava. Aí teve uma época que queriam fazer um trabalho lá. Eu digo: oh, não contem comigo não. Vocês não vivem. E de vez em quando eu tinha que chamar um do gabinete, conversava, falava. E eu já estou aposentado há 18 anos. 18 anos, isso já deve ter piorado muito mais. A igreja não se preocupa mais em testemunhar, em levar uma vida diferente e uma vida de santidade. Josafá, ele fez isso. Ele se preocupou com isso. E a grande prova disso é que ele tentou eliminar a idolatria de Israel. E também, como nós vimos, promoveu o ensino para que o povo pudesse conhecer a Deus, o Deus verdadeiro, crendo, inclusive, que esse conhecimento faria com que, por iniciativa própria, eles deixariam de adorar os ídolos. Josafá sabia que, se quisesse obter sucesso na sua tentativa, ele teria que, em primeiro lugar, buscar a Deus, o único capaz de penetrar nos corações e transformá-los. Além disso, outro aspecto que havia é que ninguém passa para os outros aquilo que não conhece. Ou seja, eu não posso levar ninguém à presença de Cristo se eu não tiver tido a experiência antes, se não o conhecer. Ele sabia que para levar Deus ao povo, ele tinha que, em primeiro lugar, ele próprio conhecer. Por isso é que ele buscou a Deus, e não somente buscou, mas passou a andar nos caminhos de Deus. Até então, diz o texto, ele servia ao Deus de seu pai. A partir dali, Deus passou a ser o Deus dele, e não apenas do seu pai, não apenas por tabela, mas por experiência própria. E você, seminarista, que foi chamado para proclamar a palavra do Senhor, precisa ter essa certeza de que Ele é o seu Deus pessoal, e não apenas de seus pais, dos seus amigos ou de seu pastor. Precisa ter essa certeza, sem o que não obterá sucesso, porque ninguém passa para os outros aquilo que ainda não viveu. Sem um conhecimento pessoal de Jesus, vocês não terão conhecimento de levar ninguém
terão condições de levar ninguém a uma experiência pessoal de salvação. Que possa ser essa a meta da sua vida, de conhecer realmente a Deus, para que possa realizar com perfeição, com condição, o ato de levar outros ao conhecimento de Jesus. Uma outra coisa que nós vemos aqui no versículo 3, né, é que diz que Josafá andou nos primeiros caminhos de Davi. Ou seja, nos primeiros, não é? Porque houve um momento em que Davi deixou de ser modelo, fez coisas que não deveria fazer. Em Romanos 8, 29, Paulo diz que Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem de Jesus. Ou seja, no capítulo 12 ele diz que nós não devemos tomar a forma do mundo. Aqui, antes, ele já disse que nós devíamos tomar a forma de Jesus. Para isso nós fomos predestinados por Deus. Portanto, Jesus deve ser nosso modelo. Contudo, isso não significa que nós não possamos também nos espelhar em algumas pessoas que conheço, algumas pessoas que viveram antes de nós ou foram contemporâneas nossas, que nós percebemos, né, um contato, uma intimidade, um conhecimento tão profundo com Deus que isso é digno de ser imitado. Eu tenho os meus modelos, tem aqueles que eu prefiro. Particularmente, pessoalmente, então, muita gente aqui conheceu o pastor Antônio Eli. Eu convivi na intimidade com ele 45 anos. E se eu sou alguma coisa na minha relação com Deus, eu devo a ele. E eu nunca vi, em 45 anos, nada que eu pudesse condenar na vida daquele homem. Então, ele é modelo para mim. Como certa vez a filha do pastor Russell Shedd, fazendo uma palestra, ela deu o seguinte testemunho: na minha vida inteirinha, eu nunca vi meu pai fazer qualquer coisa que eu pudesse considerar pecado. Sei que ele é um pecador, porque a Escritura diz que ninguém deixa de pecar, mas a minha vida inteira eu não vi isso. Vocês sentem vontade de ouvir que alguém dê um testemunho desse de vocês? Meu Deus, isso é maravilhoso demais. E, portanto, termos vontade de agir como homens como esse não é estranho. Paulo, quando escreveu a Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 4, verso 11, disse assim: torna-te padrão dos fiéis. Escrevendo a Tito, ele disse um pouquinho diferente, que ele se tornasse também pessoalmente padrão de boas obras, ou seja, alguém digno de ser limitado. E Paulo, quando fez essa recomendação, ele estava como que dizendo para eles: olha, ajam como eu ajo, porque ele também tinha dito acerca disso, escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, verso 9, olha o que Paulo diz: o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Quando Paulo fala aprendeste, está se referindo ao ensino, que é aquilo que Josafá tentou usar como instrumento para levar o povo ao conhecimento de Deus. Quando Paulo fala em receber, significa que ele se doou. Quando ele fala em ouvir, é porque ele pregou para eles. E quando ele fala em vistes, é porque ele viveu diante deles aquilo que ele pregava. Essas 4 palavras, para mim, ensino, doação, pregação e vida, elas no conjunto, elas mostram o que deve ser a vida do líder, do pregador, do pastor, do presbítero, de todo aquele que está à frente do rebanho de Deus. A vida do pregador tem que refletir aquilo que ele prega.
E Pedro também não fez diferente, reiterando isso que Paulo diz, não é, na sua primeira carta, capítulo 5, verso 3, dirigindo-se aos presbíteros, ele diz que eles têm que ser modelo do rebanho. Ou seja, o pastor tem que poder dizer: olhem para mim, sirvam a Jesus como eu, olhem para mim, usem-me como modelo, como eu uso como modelo Jesus. Essas coisas motivaram Josafá. Quais foram as consequências disso? Que às vezes nós achamos que essas coisas não terão ou não trarão boas consequências para o nosso viver diário. Na vida de Josafá, o verso 5 diz que que o Senhor confirmou o reino em suas mãos, ou seja, durante todo o reinado de Josafá, as dificuldades que lhe foram apresentadas, Deus ajudou a resolver. O povo não perdeu nenhuma guerra, nem nenhuma batalha. Ele terminou a sua vida sem que isso aconteceu. Diz aqui que o povo, em reconhecimento pelo seu reinado, lhe presenteou. Diz o texto ainda, nesse mesmo versículo, que ele teve riquezas e glória em abundância. No versículo 10 diz que veio o terror do Senhor sobre todos os reinos ao redor, dando paz. No versículo 11 diz que os filisteus traziam presentes de prata como tributo. Os arábios traziam gado miúdo em quantidade. O versículo 12 diz que o Senhor o engrandeceu em extremo, que ele edificou fortalezas e cidades celeiros. Pena é que ele, apesar de tudo isso, cometeu alguns erros sérios, o principal deles aliar-se com Acabe e mais tarde com Acasias, gerando da parte do Senhor uma repreensão através do profeta Jeú. Contudo, ele tinha muito mais crédito do que outra coisa qualquer, porque ele não cometeu os erros por ter se desviado do Senhor, porque o texto diz também que o coração dele nunca se apartou do Senhor. Eu falei tudo isso porque nesse último item, antes do pecado, eu gostaria de dizer para vocês que, mostrando todos esses benefícios que Josafá recebeu durante o seu reinado, não significa com isso que eu estou defendendo a teologia da prosperidade, que se vocês agirem segundo a vontade de Deus, vocês vão ficar enriquecidos. Não é essa a verdade, mas eu tenho certeza absoluta de que não ficarão sem bênçãos espirituais. Não ficarão sem ver o rebanho de vocês crescer. Não ficarão sem ver o rebanho reconhecido, como o povo reconhecido levava presentes ao pastor. Deus há de honrar e abençoar todo aquele que resolver agir segundo a sua vontade, custe o que custar. Que nós possamos, então, como princípio, buscar a Deus de uma forma mais intensa do que temos procurado até agora. Que nós realmente desejemos conhecer a experiência a que Paulo se refere, quando em Efésios nos manda encher-nos do Espírito Santo. Porque Jesus diz: quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva, sem fazer restrições. Ora, isso é só para a liderança? Isso é só para alguns? Não, Jesus disse: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Se não estão fluindo rios de água viva de nós, por quê? Por que nós não buscamos que isso aconteça? Por que nós não desejamos? Por que nós não procuramos a palavra de Deus, entramos, penetramos, atravessamos por seu texto para descobrir de que forma nós podemos conseguir que Deus faça isso na nossa vida? E aí, meus irmãos, qualquer coisa que nós façamos daquilo que Josafá falou será muito mais abençoado ainda. Moody foi o maior evangelista de todos os tempos, certa vez deu um testemunho dizendo o seguinte:
antes que Deus realmente me ungisse, me enchesse com o Espírito Santo, eu, quando pregava, convertia os gatos pingados. Hoje, eu prego exatamente os mesmos sermões que pregava antes, e Deus converte multidões. Que vocês se empenhem nessa busca de Deus, nessa busca do poder de Deus na nossa vida, e que o ensino da palavra, né, possa ser um destaque real na vida e do ministério de vocês, para a glória do nome do Senhor. Amém? Vamos orar? Pai bendito, muito obrigado por essa noite em que estamos aqui reunidos na Tua presença. Obrigado, ó Deus, pelo Teu Espírito que nos motivou a estar aqui. Obrigado, ó Deus, pelos seminaristas que estão aqui e por outros que não estão, mas estarão presentes nos estudos. Que, ó Deus, eles possam ser abençoados por Ti, que eles possam ser despertados por Ti, para buscar mais a Tua presença, até que recebam, ó Deus, a plenitude do Teu Espírito, para que um dia, quando forem, ó Deus, encarregados do Teu rebanho, eles possam estar preparados a dar-lhes muito mais do que aquilo que podem dar hoje. Não por merecimento pessoal, mas por causa do poder do Teu Espírito em suas vidas. E aqueles, ó Deus, que não foram chamados para o ministério, também desejem isso, para que possam testemunhar com muito mais poder e graça do que tem feito até agora. E o dia que isso acontecer, ó Deus, nós vamos ver a igreja não dando mais para conter todos aqueles que serão alcançados, que serão salvos, para a glória do Teu nome, e veremos, ó Deus, o Teu povo verdadeiramente testemunhar com uma vida diferente, que chama a atenção daqueles que estão à volta, percebendo que existe ali alguma coisa especial e diferente, e desejem receber isso. Muito obrigado, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor.